Então tá aí, Pascoal. Quando você fala... Não, ele fala, deu umas pedaladas, tudo longe do gol. Se escava pra lá, se escava pra cá, mas tudo longe do gol. Olha aqui, ó, abre aspas. A gente foi com o time reserva. A gente jogou e nos primeiros 45 minutos a gente fez um gol e terminou 1-1 o primeiro tempo. No intervalo, chegou a notícia que o Inter estava sendo campeão com aquele resultado. A gente trocou umas peças dentro de campo, mas imagina a gente com o time reserva vence o melhor time do Brasil naquele ano, que era o Flamengo, e dando o título para o Inter ainda. Como ia ficar eu com o meu tricolor? Ia ficar manchado. Eu dava umas pedaladas para cá, outras para lá, mas tudo longe do gol. Não dava. É um jogo difícil de entrar em campo. Não podia entregar porque fica feio, mas tem que jogar para não ganhar. Que é a mesma no final, coisa que entregar. Que é a mesma coisa. No final deu tudo certo, né? 2-1 Flamengo, todo mundo comemorou, tudo certo. Afirmou o Douglas Costa. Quem era o técnico do Grêmio, Simão? Eu estava nesse jogo, sabia? Precisa saber quem é o técnico do Grêmio. Eu fui nesse jogo, foi uma confusão para entrar o palco meu. E quem foram os jogadores do Grêmio que jogaram? Foi em 2009, é só ver aqui o técnico. E aí, Simon, o que você tem a O dizer técnico sobre do isso? Internacional que ia ser campeão brasileiro? Porque tem muita coisa que a gente... Muita coisa que a gente ouve nos bastidores. Muita coisa que a gente ouve nos bastidores do futebol, os caras falam, né, isso é blá blá blá, é folclore. Tá aí o Douglas Costa assumindo que tinha que perder. E eu não concordo com isso aí. O técnico do Grêmio era o Marcelo Rospide. Marcelo Rospide. É isso aí, Marcelo Rospide. Trabalhou nas categorias de base do Grêmio há muito tempo e depois... Ele substituiu, ele estava de interino e ficou até o final, exatamente. E esse jogo aí, se o Grêmio empata, né, ou ganha, obviamente, o campeão é o Sport Clube Internacional, dirigido pelo Mário Sérgio. Tá, tomaram um título. E aí aconteceu, mas eu não concordo, é claro que eu não concordo, e repudio esse tipo de atitude, mesmo o que aconteceu no vôlei olímpico, em que o Brasil perdeu para pegar pegar mais fácil lá na frente, lá que o próprio jogador aí denunciou também, que também foi um absurdo. Tá? E o técnico da seleção brasileira era o Bernardinho, o vôlei masculino. Então essas coisas que aparecem... Você está falando do vôlei que perdeu um jogo para pegar um adversário mais fácil. Exatamente. Entrou para perder. Isso aí não existe. Na minha concepção de esporte, isso aí não existe. A Alemanha fez isso em 74. Mas tá errado a Alemanha. Seja lá quem for fazer isso aí, eu não compactuo com esse tipo de atitude, tá? Então, é lamentável que isso aí aconteça. É bom que venha à tona e o certo mesmo era punir essas pessoas aí. Mas é muito difícil. Olha o time do Grêmio. Marcelo Groi, o William Thiago, né? O Thiago, né? Só esquece que o Flamengo dependia só dele também, né? Jogava no Maracanã, mas tinha 100 mil pessoas. Mas tinha que ganhar o jogo. Tudo bem, mas dependia só dele. Ok. Ô, Benji, não vamos... Não, tô só contextualizando. Não vamos passar um pano em cima desse negócio aí. Não tô passando pano. Foi dito pelo... Olha que saiu. Isso, Foi dito com todas as letras pelo Douglas Costa. O Grêmio entrou em campo para não ganhar o jogo. E estava empatando. Com aquele resultado, o Internacional seria campeão brasileiro. Marcelo Groi, Thiago, Léo, Fábio Santos está no Atlético. Mário Fernandes. Léo que está no Cruzeiro. O Léo do Cruzeiro, esse? É. Lúcio, o lateral esquerdo, Lúcio, né? Palmeiras. Maílson, Douglas Costa, Túlio, Adilson. O que é isso aqui? Não consegui. Michui. O Robertson e o Bergson. O Bergson entrou depois. Mas o técnico era o Silas nesse jogo aí. Marcelo Rospide. Não, tá escrito Marcelo Rospide. Na minha ficha aqui tá o Silas. Então, já te falei. O Silas saiu o Silas caiu. E o Rospide foi até o fim. O Rospide assumiu no lugar dele. Isso é grave. Só para lembrar, o jogo foi 2-1 pro Flamengo. O Grêmio fez 1-0 aos 21 minutos do primeiro tempo. Aos 24, o Flamengo empatou. E aos 29, fez 2-1. Tudo no primeiro tempo. Aí o jogo acabou, né, basicamente. O Didicão Lucas, ele fala que tinha que ver para entrar no Maracanã. Eu peguei, foi uma confusão para entrar. Bomba, cavalaria. Triste. O Didicão Lucas, ele fala aqui. Agora vão dizer que o time de 2009 foi roubado. Pelo amor, né? Não, pelo Flamengo. Quem falou... Alguém aqui falou que o título de 2009 do Flamengo foi roubado? Alguém aqui citou isso? Nós estamos citando, Marla, uma entrevista do Douglas Costa dizendo que o Grêmio entrou para não ganhar do Flamengo
porque poderia beneficiar o Inter, que seria campeão brasileiro. Quem falou que o Flamengo ganhou? Quem falou que o título é roubado? Mas é aquele tipo de declaração que o jogador também tem que evitar. O jogador tem que evitar, porque ele tá arrumando sarna para se coçar. Aí amanhã acontece qualquer coisa, ele vai ser o primeiro a ser aproveitar, investigado. então nós vamos para Porto Alegre agora, que faz 8 anos que o Simon não pisa lá, uma falta de consideração, uma ingratidão do Simon terrível. A gente tem que ouvir o Marcelo Bru, ele era o goleiro do time do Grêmio, hein? O Simon fala, só gosto do Leblão, não quero mais pisar lá. Então vamos lá pro Grêmio com o Wagner Martins. Ô, Wagner Martins, essa entrevista aí tá dando o que falar do Douglas Costa, né, que hoje tá na Juve, dizendo que em 2009 o Grêmio entrou para não ganhar, Wagner Martins. Que rivalidade é essa? Porque o Inter podia ser campeão brasileiro. Fala, Benja, um abraço pra vocês aí. Tô aqui aguardando o Léo Moura, que daqui a pouco vai bater um papo exclusivo conosco aqui, projetar a decisão da Recopa. E o Léo Moura estava no time do Flamengo, campeão em 2009, e jogou essa partida contra o Grêmio. Eu não sei se ele participou do jogo, mas ele era daquele grupo, daquele elenco do Flamengo, campeão brasileiro em 2009. Vamos repercutir com ele essa declaração do Douglas Costa, mas eu lembro muito bem, Benja, porque eu estava acompanhando, no mesmo dia que o Grêmio perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro, eu estava acompanhando Inter e Santo André no estádio Beira-Rio, e foi um momento histórico, porque todo o estádio Beira-Rio torcendo para o maior rival, o Grêmio. E quando saiu o primeiro gol, o Grêmio saiu na frente, vencendo por 1-0, Beira-Rio explodiu, né? E todos acharam por algum momento que realmente o Grêmio pudesse fazer frente ao Flamengo. O empate servia para o Internacional naquele momento. O empate em 1-1, depois o Flamengo empatou e acabou virando com o Ronaldo Angelim. O empate servia para o Internacional ser o campeão brasileiro de 2009. Outra lembrança que eu tenho daquela oportunidade é que foi um time de jovens jogadores, muitos cascudos, entre aspas, jogadores mais experientes, se recusaram a jogar aquela partida. Eu tenho uma informação de que o centroavante argentino Maxi Lopes, todos vão lembrar, né, que era casado com a Wanda Nara, o Maxi Lopes, ele foi perguntado pela direção do Grêmio se ele se sentia à vontade para viajar para o Rio de Janeiro e disse, não, eu não tenho condições, eu não vou participar desse jogo. E alguns outros jogadores também se recusaram a participar daquela partida contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Vocês falaram aí, o técnico era realmente o Marcelo Rospide. As versões que eu tenho, elas são um pouco diferentes, que o Marcelo Rospide escalou um time justamente de jovens com muita vontade para entrar naquele jogo e para vencer a partida. Só que como o Grêmio estava vencendo e a repercussão era completamente fora do contexto, era uma repercussão impressionante e seria realmente muito difícil para todos voltarem aqui para Porto Alegre com o Inter campeão brasileiro e o Grêmio ajudando, que no intervalo o presidente do Grêmio, à época, o presidente Duda Kreff, desceu no intervalo e disse, rapaziada, a coisa não é assim que funciona e tal. Em outras palavras, disse, né, para os jogadores do Grêmio não chegarem mais no gol do Flamengo. Então são algumas histórias de bastidor que a gente tem por aqui, mas isso é o que o Douglas está falando agora, Ô, Wagner, em entrevista lá na Itália, a gente já sabe de muita coisa que aconteceu nos bastidores aqui, que de fato o Grêmio foi a não fazer, né? Porque seria realmente muito complicado dar o título para o Internacional. Ô, Wagner Martins, agora vamos falar português claro, tá? E se o Grêmio ganha o jogo no Maracanã e o Inter é campeão brasileiro? O que acontece? Estou perguntando, não estou defendendo nada, estou fazendo uma pergunta. O que seria dos jogadores do Grêmio? Bom, eu vou te responder da seguinte forma. Eu fiz a chegada do Grêmio depois desse jogo no Rio de Janeiro. Alguns jogadores retornaram aqui para Porto Alegre, especialmente aqueles mais jovens que residiam aqui na época. E tinha um grupo, mesmo o Grêmio perdendo o jogo, tinha um grupo de 30, 40 torcedores de uma torcida organizada do Grêmio, aguardando esses jogadores no aeroporto e foram para cima, no trajeto do saguão até o ônibus do Grêmio, que levaria os jogadores para o Estádio Olímpico à época. Esses torcedores foram lá e pressionaram os jogadores do Grêmio dizendo coisas do seguinte tipo: vocês não mandam no Grêmio, quem manda no Grêmio é a torcida, vocês não poderiam ter feito o que fizeram, fazer em frente pro Flamengo no primeiro tempo e tal, algo nesse sentido aí, e os jogadores sofreram muita pressão mesmo perdendo. Se o Grêmio ganha aquele jogo, os dirigentes, o técnico Marcelo Rospide e os jogadores teriam dificuldade para viver aqui em Porto Alegre depois se tivesse acontecido a vitória do Grêmio.
E em 2010... Isso que o Wagner está falando, em 2010, é tão forte, eu acho tão importante. Então, em 2010, o Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Fluminense, o Palmeiras está ganhando de 1-0 do Fluminense, você lembra? Que o Deola, foi na Arena Barueri, que o Deola jogou pra caramba, cada defesa que o Deola fazia, a torcida do Palmeiras xingava, porque aquele resultado beneficiava o Corinthians. Em cima disso que o... o jogo do São Paulo em São Caetano contra o Juventus, que o Grafite fez o gol. Salvou o Corinthians do rebaixamento. Salvou o Corinthians do rebaixamento. A torcida também. Tem uma estátua do Grafite no Parque São Jorge. A pergunta, novamente, estou apenas perguntando, como diria o nosso querido Abu Janra, quero ser um provocador. Em nome da rivalidade, um time que já não depende de mais nada. Tá certo ou tá errado isso? Tá errado. Errado, sim. Tá sempre errado. Sempre errado, em qualquer circunstância. O torcedor Entregar o jogo, não você... tá errado. Então, mano, se... o mano aqui, o mano é mais torcedor. Se você é torcedor do Grêmio e o Grêmio dá o título pro Inter, qual seria a tua reação? Ficaria pé da vida. Pé da vida. Mas a ponto de hostilizar um jogador? Acho que sim. Acho que sim. Evidente que sim. A coisa acontece da seguinte forma, Flavinho. Tá na cara que o Grêmio não faria nenhum esforço para que o Inter fosse campeão. Evidente que sim. Isso é fato. Eu cravo sempre que isso é fato, Pascoal. Só que o jogador não pode falar Palmeiras isso, e cara. São Paulo já salvaram o Corinthians 2 vezes. E o que tem? E aí? Ué, o Corinthians também salvou o São Paulo. Já ouviu falar do jogo das barricas? Conhece essa história? Que jogo das barrigas? Conhece? Não. Entra aí, ó. Procura aí na internet. Ô, mano, conhece não? Dá uma pesquisada. O Corinthians o atleta profissional não pode se comportar como Flavinho, vamos parar de hipocrisia. Isso acontece sempre. Sempre. Tem inúmeros fatos aí na história. Não aconteceu com o Grafite. Também, mas não aconteceu com o Deola. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ter que chamar o intervalo. Aí é um cara. Eu tenho que chamar o intervalo. Nós vamos fazer o seguinte. Come o intervalo. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo na volta. Vamos botar quem participou daquele jogo pra falar também. O que é difícil é alguém assumir olha isso. Aqui, ó, olha quem vai participar com a gente. Esse cara é gente boa pra caramba. Tem que eu não ver o Léo Moura. Olha o Léo Moura aí. Léo Moura, amigo do Cauê lá, do Jorge Machado, tá sempre... Só vejo você lá comendo carne com eles lá no Instagram, com o Jorge Machado, né, com o Cauê, você tá bem pra caramba. Nós vamos fazer um intervalo. Pagar, né? Eles têm que pagar uma carne aí, um churrasco. Pô, você tá comendo carne pra caramba e não engorda, isso que você depois precisa dar receita pra nós aqui. Nós vamos fazer um intervalo e na volta tem essa figuraça do Léo Moura, Wagner Martins ao vivo e tem o título do Flamengo também. A gente já volta. E aqui no intervalo...